Quantas vezes na nossa vida a gente deixa de começar algo novo porque vai ser desafiador? Pensem bem. E quantas vezes pequenas situações poderiam nos paralisar, e se nós tivermos inteligência emocional, se nós soubermos lidar com o que os outros podem falar, se nós pudermos lidar com pessoas que podem não gostar das mudanças que a gente vai fazer, se nós soubermos lidar com isso, para pensar no quanto você tem a ganhar. Ontem, quando eu expliquei para vocês assim, gente, eu quero começar a fazer as transmissões pelo YouTube e quero começar a fazer também as transmissões no canal, as transmissões da live de oração no perfil do Lídia Noé, porque uma pessoa me deu essa sugestão, falando assim, poxa, você tem uma quantidade de pessoas tão grande lá, por que você não leva essa live lá e você vai poder estar incentivando mais pessoas a começar a rezar de manhã com você e tal. E no primeiro momento não fez tanto sentido, aliás, até fez sentido, mas não me tocou dessa forma, e quando foi ontem, durante a live, eu me senti tocada de realmente a gente fazer dessa forma e começamos hoje. E aí pensem, vou falar pra vocês qual foi a sensação de começar. Olha só, real oficial, tá? Na hora que eu comecei a live, primeiro, que eu falei assim, eu vou começar, eu vou chegar lá e vou começar a live, e eu falei, não vai dar pra descer com o computador agora até eu ligar tudo, deixa eu descer do jeito que eu tô. Desci de cara lavada, só o cabelo molhado, cara lavada, e comecei aqui a nossa live. E na hora eu pensei assim, gente, eu tô com uma sensação de que eu estou fazendo algo no lugar errado. Tamanho era o meu hábito. Eu já fui abrindo o meu celular aqui e conectando ele no lasquinha do céu. Eu falei, não é no lasquinha, é no meu. Até que então, na hora que eu comecei a nossa transmissão, que eu comecei a nossa live, eu falei assim, aí já me veio, e se o pessoal que estava ontem, já que muita gente não entende direito as coisas, vocês não têm noção da quantidade de gente que entende errado as coisas. Vocês não têm ideia. Quem tá aqui, que também tem o hábito de fazer live, tem o hábito de gerar postagem que precisa que as pessoas te respondam alguma coisa, vocês não têm ideia do quanto que as pessoas não entendem. Parece que é simples e parece que tá óbvio, mas tá óbvio pra você que tá falando. Muita coisa que você tá falando, as pessoas não entendem do que você tá falando. E aí na hora que eu comecei, eu falei assim, nossa, e se o pessoal não tiver entendido que a live agora vai passar a acontecer no meu perfil, mesmo eu tendo falado, mesmo a maioria das pessoas que assistem todo dia estavam ao vivo na hora que eu falei, muitos me ajudaram a divulgar o novo local e horário, e aí eu falei assim, nossa, mas e aí, se o pessoal ficar sem assistir? Eu falei, se eu ficar focada em quem não entendeu a mensagem, eu não vou conseguir fazer com quem entendeu. E aí eu já precisei pegar esse pensamento que veio e falar assim, não, deixa eu concentrar aqui. E isso tudo com a nossa live já acontecendo. O que eu fiz? Falei assim, não tem problema, eu não consegui descer com o computador agora? Não tem problema, na hora da live da nossa mentoria, eu subo, eu passo um batom, porque eu tava completamente cara lavada, pego um café, pego o computador e vai dar tudo certo. E aí já me veio, você não instalou o outro suporte de celular aqui no aro de luz. Ontem, a hora que eu terminei o meu expediente, eu tava tão cansada, gente, tão cansada, 2 noites dormindo tão pouquinho, eu tava tão cansada, que a hora que eu deitei, eu tava, tipo, esgotada, mas hoje, na hora que eu acordei, que eu vi lá eu monitoro o meu sono no aplicativo, que eu vi que eu tinha tido vários momentos de sono bem profundo, eu fiquei tão feliz, eu falei, uau, melhorando a qualidade do sono. E aí agora eu coloquei rapidamente aqui o nosso suporte para poder ficar com os dois telefones um do lado do outro, só que um tá horizontal, o outro tá vertical. Eu tô olhando para uma luz que eu não tô habituada a olhar, eu tô fazendo uma transmissão em 2 câmeras, que é uma coisa que eu não tô acostumada a fazer. E você? Trazendo isso para a sua vida agora, quantas coisas você tem se desafiado a fazer? Eu tô usando esse exemplo da transmissão. Quantas coisas você tem se desafiado a fazer que vão, inclusive, poder te fazer passar até por meio ridículo para os outros, sabe? Por quê? Porque quando você vai fazer alguma coisa que você ainda não domina, e outra, vale aqui o exemplo também, a importância de nós não tentarmos fazer tudo sozinhos. Se fosse agora possível que eu tivesse uma outra pessoa junto comigo aqui, e me auxiliando nessa transmissão, igual a gente vê que as pessoas que têm aí canais muito grandes no YouTube, que transmitem muito cedo, eu já vi várias vezes
eles têm auxiliares, equipe que estão com eles lá cedinho no escritório ou na casa onde eles estão fazendo, né, a transmissão, pessoas que começam junto. E aí o que acontece? Eles estão fazendo a transmissão, mas às vezes tem 5 pessoas junto com a pessoa, ou pelo menos mais uma, para auxiliar. E aí, isso também serve para a gente dar uma refletida. O quanto fazer as coisas, tentar fazer tudo sozinho, pode nos sobrecarregar e as coisas saírem com uma qualidade menos boa do que poderiam. É um exemplo também para usar aqui agora. E isso vale para tudo na vida, tá? Não é só para o trabalho, vale para tudo. Você dentro da sua casa, você mulher, quantas vezes você está se sobrecarregando para não dar o braço a torcer, seja para o seu esposo ou para qualquer outra pessoa, de que você precisa de ajuda. E aí às vezes você trabalha fora, você tem as suas ocupações do seu trabalho e não quer dar o braço a torcer de dentro da sua casa, contar com a colaboração das pessoas que moram com você, sejam seus filhos, seja o seu esposo, e aí você quer dar uma de super mulher. Para com isso, gente. Para com isso. Super mulher não é aquela que pega e faz tudo sozinha, a que brilha sozinha. A super mulher é aquela que ela se ama ao ponto de ter a humildade de pedir ajuda e de falar que ela precisa da colaboração do cônjuge, que ela precisa da colaboração dos filhos, que ela precisa da colaboração de outras pessoas. E eu tô falando isso pra vocês, eu sou a primeira pessoa a ter aprendido isso, e aprendido isso muitas vezes na dor. Por quê? Porque, ó, agora, isso aqui que eu tô fazendo é uma questão de realmente eu não tenho opção nesse momento. Eu ainda não tenho uma pessoa que possa vir aqui na minha casa às 5h27 da manhã me auxiliar com os meus equipamentos para fazer uma transmissão, mas terei. Em nome de Jesus, terei. Agora, se eu tô fazendo isso aqui agora e tendo que me desdobrar em 2, 3 para conseguir fazer funcionar, uma coisa é interessante. É a prova de que mesmo em circunstâncias adversas, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós vamos lá e fazemos. Não estou falando que vai ficar com a mesma qualidade que nós gostaríamos. Agora vamos lá. Se for alguma coisa dentro da sua casa que você teria como ter alguém para contar naquele momento, o que tem te impedido de contar com a ajuda das outras pessoas? Por que tomar para si todas as responsabilidades? Por que não ser alguém que delega? Por que não ser alguém que conta com o apoio do seu parceiro e dos seus filhos para te auxiliar? Por que se sobrecarregar com coisas que, se você dialogar, você pode ter eles junto com você, somando forças com você? Ao invés de você ficar gritando com seu filho para poder, na marra, resolver alguma coisa, se você sentasse e conversasse e entre vocês começassem a dividir as tarefas. Alguém aqui passa por isso? Você, mulher, se sente hoje sobrecarregada com as suas tarefas? Se sente hoje cobrada de ter que dar conta de muita coisa? Ou você, homem, que está aqui também, percebe isso das mulheres da sua vida, seja sua esposa, sua namorada, sua mãe, que elas estão se sobrecarregando, que elas estão se cobrando de dar conta de muita coisa? Tem mulheres se sobrecarregando muito e outra, se cobrando de ter que dar conta de tudo. Porque durante muito tempo, e até hoje é assim, né? Tem muitas coisas que nós estamos tentando, e quando eu falo nós, porque eu sou mulher, né? Que estamos tentando mudar meio na marra, de querer nos impor, de querer nos posicionar de determinada maneira, só que sem abrir mão de outras coisas que antes nós já nos cobrávamos de fazer. E não dá, gente. O quanto você tem ficado cansada por não pedir ajuda, o quanto você tem ficado, talvez, deixando de fazer coisas que são importantes para você, para se sobrecarregar, porque talvez você acha que seu esposo vai exigir que você dê conta de tudo. Quantas pessoas que estão padecendo porque não dialogam, porque não conversam? Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que, quando eu estou atendendo, vou conversando com as pessoas, a quantidade de pessoas que têm dificuldade de dialogar com os próprios familiares, que têm dificuldade de sentar com o familiar, conversar e chegarem a um ponto que vai ser bom para todo mundo. E quando eu falo ser bom para todo mundo vai ter que ceder um pouco em alguma coisa.
Não dá para ser tudo do nosso jeito, mas a quantidade de pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda e a quantidade de pessoas que têm dificuldade de dialogar, de contar realmente como se sentem, e aí vão engolindo o sapo e depois explodem. E na hora que explode, é aonde vai acabar chegando o quê? Num divórcio, é onde vai acabar chegando num distanciamento, pode não chegar numa separação de fato, mas dentro de casa acontece a divisão, né? Mulheres que estão me ouvindo, nós não temos que exigir de nós de fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Você não vai ser uma esposa ruim se você está nesse momento, numa determinada fase da sua carreira profissional, em que você não consegue dar conta da louça, da roupa, de tudo ao mesmo tempo e da sua carreira. Você precisa tirar de si essa cobrança, e eu tô falando isso de coração. Uma mulher que tem alta performance, ela não precisa dar conta de 100% das tarefas do que uma dona de casa faria e do que uma super profissional faria. Você vai precisar contar com ajuda. E se você e seu esposo não podem, por exemplo, pagar para alguém ajudar vocês, vocês vão precisar entre vocês chegarem num consenso de como um ser colaborativo com o outro. Parem com isso, mulheres. Esse orgulho não leva a gente a lugar nenhum, a não ser para um buraco de estresse, de cansaço, de fadiga, de autocobrança excessiva. Quantas mulheres hoje têm compulsão com doce, com comida, por causa disso? Porque elas se cobram tanto que aí elas vão se frustrando, elas acabam ficando compulsivas com alguma coisa para recompensar. Por quê? Porque elas, por mais que façam, não se sentem boas o suficiente, porque de tanto fazer e não dá conta. Gente, eu faço, serviço nunca acaba, eu faço, meus filhos nunca estão satisfeitos, eu faço, meu marido não me ajuda, não está satisfeito com as coisas e ainda por cima quer exigir de mim, depois que eu tenho intimidade com ele e tudo, e vão se cobrando e acabam por chegar a um ponto de cansaço, de estresse, de tudo, que ela desliga o modo mulher e ela entra no modo automático, profissional, esposa e mãe, profissional, esposa e mãe, profissional, esposa e mãe. E aí aquelas que querem reivindicar o direito de ser mulher, prestem atenção que eu sei que isso acontece, tá? Aquelas que querem reivindicar o direito de ser mulheres acham que só vão conseguir isso se elas separarem do marido. Elas acham que só vão conseguir isso se elas estiverem sozinhas, porque aí elas não vão ter esse tanto de compromisso que elas têm. Mulheres, nós temos o direito de ser mulheres, de serem o que a gente quiser. E para isso, a gente não precisa fazer uma divisão. É parar com a autocobrança excessiva, é parar de competir com o homem que você escolheu. Você não tem que competir com ele. Vocês dois precisam do diálogo para vocês chegarem em um consenso, para vocês chegarem em um acordo do que vai ser bom para vocês dois. Relacionamento não tem que ser bom para uma parte, ele precisa ser bom para ambas as partes. E para ser bom para vocês dois, o diálogo ele é fundamental. Agora, eu vejo que muitas pessoas são relutantes em ter diálogo, porque falam assim, ó, Lídia, eu já tentei, eu não consigo dialogar, ele não me ouve, eu não consigo dialogar, eu não consigo chegar num ponto em comum com ele, tudo que eu vou falar com ele vem com falta de educação, tudo que eu vou falar com ele não me escuta, tudo que eu vou falar com ele quer me criticar, ele quer apontar. Eu tô falando dialogar, eu não tô falando você convencer ele de nada e nem ele te convencer de nada, é dialogar. Aí vai ter gente que vai falar assim, eu não sei nem o que é isso, porque eu nunca tive isso com meu marido. Tem gente que quer ser reconhecida pelo que faz. O seu valor, mulher, não está no que você faz, está em quem você é. O que você faz é consequência de quem você é. E se você é uma pessoa de valor, se você se reconhece como valorosa, se você se reconhece como única, se você se reconhece como alguém que realmente é especial pelas características que você tem internas, pela sua integridade, pela sua sinceridade, pela sua amorosidade, pela sua generosidade, se você consegue reconhecer essas qualidades em você, o seu valor não está nas coisas que você faz. Gente, eu vou falar, eu já vi isso dentro da minha casa, mãe, me perdoa, hoje ela não é mais assim, tá? Mas ainda é um pouquinho, mas era muito mais. A minha mãe, por causa de ter ficado dedicando sempre mais às atividades de casa, é nítido o quanto para ela, quando a gente elogia ela relacionado ao que ela fez bem feito em casa, é como se estivesse elogiando a ela. Só que ela já melhorou muito nisso, mas eu me lembro da gente assim mais novo, ela se sentia extremamente feliz se a gente percebesse
que ela fez alguma coisa dentro da casa, que a casa estava muito limpa, que as coisas estavam no lugar, e aí aquilo era como se fosse um elogio a ela. O reconhecimento dela vinha no que ela fazia da casa e não nela enquanto pessoa. Mas eu tenho certeza que de todo o processo que ela tem vivido, que isso tem melhorado cada dia mais. Gente, e o diálogo, se você, vamos supor, tenho 10 anos de casado, nunca dialoguei com meu esposo. Não vai ser amanhã que você vai estar conversando com ele e vocês vão ser os best friends, não. Não vai ser. Você vai ter um processo e esse processo implica em uma resiliência tremenda e principalmente em uma vontade realmente de fazer o seu relacionamento melhorar. E tem muita gente que por mágoa e ressentimento faz o quê? Mas eu não vou fazer isso sozinha. Se ele quer que o relacionamento melhore, ele também tem que fazer. Quem está aqui na mentoria, ele ou você? Se é você que está aqui na mentoria, é você que está tomando consciência do que a gente está conversando. Se é você quem está tomando consciência do que a gente está conversando, quem é a pessoa que pode dar o primeiro passo? Você que está num estado de consciência maior ou ele que sequer tem noção do que a gente está conversando aqui? Então, entendam que o primeiro passo em muitas coisas, ele não vem de quem está mais afim de fazer, mas vem de quem teve a oportunidade de ouvir aquilo que seria assim. Nossa, se eu não tivesse ouvido isso naquele dia, eu não sei como eu teria conduzido. Mas vocês conseguem entender? Tem pessoas que são relutantes. Muitas pessoas querem diálogo esquecendo de um pré-requisito para isso, empatia. Exatamente, muito bem lembrado. E a questão da empatia, tem gente que não tem ideia do que ela é na prática. Você ter empatia com o outro, que é a capacidade de você realmente se colocar no lugar do outro, isso não é possível fazer de forma literal, mas de forma intencional, sim. É possível você parar e você de fato se imaginar. Se eu estivesse no lugar do meu esposo, se eu estivesse no lugar da minha esposa, tendo que se relacionar com uma pessoa como eu, como é que seria para mim? E aí você para e você de fato começa a tentar se colocar na condição que o outro está. E aí, além de pensar assim, como seria se relacionar com uma pessoa como eu? Começa a olhar todo o contexto. Pensa em como essa pessoa se sente no trabalho dela, das coisas que você sabe. Talvez por falta de diálogo você saiba de poucas coisas. O diálogo, ele é fundamental em todas as relações, todas. Agora, quando eu falo dialogar, entenda uma coisa, não é convencer o outro do seu ponto de vista. Nós não temos que convencer, e olha, isso é comprovado cientificamente em pesquisas da área da psicologia. Se você tenta convencer alguém do seu ponto de vista, o que você consegue é fazer com que a pessoa se aproprie cada vez mais do ponto de vista que ela tem, tá? Eu estou falando isso quando você tem divergência com uma pessoa. É diferente de quando você vem, por exemplo, intencionalmente você veio para a live com o coração aberto para fazer reflexões. E aí, diante do que eu estou falando, dos exemplos que eu vou dando, das conexões que eu vou fazendo de ponto a ponto, você pode começar a fazer sentido para você. E aí fala assim, é verdade. Não tinha pensado por esse lado. Nossa, é verdade, faz todo sentido. Por quê? Porque às vezes eu venho com uma reflexão de uma maneira e vindo de um ambiente de fora da sua casa, de uma forma que você ainda não tinha refletido, tá? Mas pode ser que até mesmo com o que eu fale, se tocar num ponto que para você é um ponto de muita dor, que naquele primeiro momento você não consiga digerir o que eu tô falando. E que você não, por dentro aí fique brigando. Mas eu não aceito porque ele é assim, e ele é que tem que mudar. Gente, eu já tive pessoa em terapia meses a fio, com a pessoa insistindo. Mas é a pessoa que vinha pra terapia, ela falava, mas ele é que tem que mudar. Pergunta. Quem é que estava incomodado ao ponto de realmente chegar, procurar ajuda? Não era a pessoa que estava vindo procurar ajuda? Ia adiantar ela sentar ali e falar da pessoa que ela acreditava que tinha que mudar? Se era ela quem estava num ponto de eu não aguento mais, portanto, busquei uma orientação profissional, não adianta ela ficar buscando a orientação profissional e resistindo ao que ela sabe que precisa abrir mão. Só que cada pessoa tem o seu tempo e o profissional não pode obrigar uma pessoa a abrir mão do que ela não quer abrir mão, tá? Então entendam isso. Quando você vai para a psicoterapia,
como fala, gente, as resistências, elas são naturais que aconteçam, tá? Resistências a abrir mão de algumas coisas, a deixar outras, mesmo que você identifique. Você chegou, você dialogou com o terapeuta te fez algumas perguntas que te trouxeram consciência e ainda assim, pode acontecer de você tendo tomado consciência e você falar assim, mas eu não quero não, mas eu não vou abrir mão disso não. Até que chega um ponto em que você vai caminhando e nessa sua jornada de percepção de autoconhecimento começa a fazer sentido que realmente a balança pro lado do que tá pendendo, do que você não quer abrir mão, tá pesando tanto que você finalmente abre mão. Aí quando você finalmente abre mão, você fala, lá atrás eu podia ter aberto mão. E aí sabe o que acontece muito? Aí a pessoa fala, pois é, por que lá atrás quando você e eu conversando aqui na terapia, identificou que esse era o ponto que eu precisava tomar uma ação, uma escolha, eu resisti, só tô tomando essa escolha agora e perdi X tempo da minha vida. Você não perdeu nada. Você precisou de um trabalho interno até que você se sentisse preparado para romper com aquilo ali. E isso é natural, tem muita gente que passa por isso, tá? Se acontece um diálogo e vocês têm regras claras no relacionamento de vocês, porque olha só, o meu acordo com o Felipe, ele pode ser completamente diferente do acordo que você fez. Só você sabe e só o seu cônjuge sabe o que são situações que para vocês estão ok, outras são inegociáveis. Não adianta uma outra pessoa, por exemplo, interferir no que são os acordos que vocês fizeram. Mas Lídia, eu nunca fiz um acordo. Então, é por isso que talvez está dando chances e chances. Fazer um acordo num diálogo, acordos são acordos. Se vocês dois têm acordos claros do que é ou não tolerável de um fazer com o outro, porque o outro só vai te desrespeitar se você não deixar claro o limite também. E outra coisa, tá? Pessoas que não conseguem dialogar são pessoas que estão tão feridas que elas já ficam na defensiva. E essa ferida, ela pode não ter sido causada no relacionamento de vocês. Essa pessoa já pode ter vindo como alguém ferido, até mesmo do ambiente familiar. Então, é uma pessoa que não aprendeu a dialogar. Talvez ela foi uma criança que até a forma como os pais já falavam já era sempre um tom em casa de briga. Talvez o diálogo dos pais não era um diálogo, já era uma briga. E aí, porque olha só, qual a chance de um homem ou de uma mulher que foram criados num ambiente onde os pais dialogavam, aonde quando uma coisa precisava ser falada com a criança, um limite precisava ser imposto, aonde essa criança ouvia isso com educação, aonde os pais falavam um com o outro com educação, não ouvia pai e mãe mandar um ao outro calar a boca, não ouvia pai e mãe chamar de nomes feios. Imagina se essa criança que ouviu os pais falarem com educação e com respeito um com o outro, por que ele ia ser um marido ou uma esposa que grita? Não ia ser, não faz sentido. Agora vamos lá, se ele veio de um ambiente, de um lar, onde já era uma gritaria, uma falta de educação um com o outro, ele não teve o aprendizado emocional de lá. E se você, durante o seu tempo de namoro com essa pessoa, percebeu isso e não ponderou isso, tipo assim, eu vi que era assim, mas casei mesmo assim. Primeiro que você poderia ter observado, já que você, mas eu gosto dele, e guardou isso lá para debaixo do tapete, você vai ter um trabalho maior para conseguir desenvolver com ele uma forma de dialogar, tá? Presta atenção uma coisa, de coração. Se fosse simples, nós não tínhamos pessoas com relacionamentos ruins. E quando eu falo se fosse simples, é o seguinte, é simples. Mas o que não é simples é abrirmos mão do que nos faz mal. Porque muitos estão tão apegados ao que nos faz mal, muitos têm um senso de justiça tão grande que quer resolver as coisas da forma como acha justo, a sua própria maneira. Nessas horas eu falo para vocês, não adianta tentarmos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não adianta. O nosso senso de justiça, ele é baseado nas nossas experiências de vida. E aí, às vezes, você já vem injustiçado desde criança, com várias coisas que você passou, quando se sentiu comparado por um irmão, sabe? Uma irmã, quando você se sentiu comparado pelo seu pai, pela sua mãe, com seus coleguinhas, quando você se sentiu comparado pelos professores,
Quando você achou que a forma como seu pai ou sua mãe fez alguma coisa não foi justo. E não adianta, cada pessoa tem o seu senso de justiça baseado nas experiências que teve desde pequenininho. E se você tenta, quando adulto, fazer justiça com as suas mãos diante das coisas, você vai com todo esse seu julgamento interno, com todas essas suas experiências, para tentar fazer para poder tentar fazer a justiça. E às vezes o que está aqui dentro de você não faz o menor sentido para o seu cônjuge. Por quê? Porque ele não teve essa mesma experiência que você. E aí talvez não faz o menor sentido. E quando você vem, talvez, com toda aquela indignação, com toda aquela raiva, porque olha só, eu estou citando questão de mulheres que reclamam de marido grosseiro, mas eu sei que tem muita mulher grosseira. Eu sei que tem muita mulher que é sem educação, que às vezes tem um esposo que tem, e aí vamos entrar até no detalhe do perfil comportamental. Já falei pra vocês, o meu é influente dominante. Eu tenho uma tremenda capacidade de ser grossa, se eu quiser. Mas como eu tenho inteligência emocional, eu escolho não ser. Eu escolho ser gentil, eu escolho ser educada e eu escolho respirar fundo antes de fazer a grosseria. Entendeu? Tanto é que se eu chegar ao ponto de ficar nervosa, eu não vou conversar nervosa. Porque eu sei que se eu tentar conversar nervosa, eu talvez não vou conseguir usar as palavras que eu usaria mais calma. Então, tem mulher que tendo o perfil como é o meu, tem mulher que é extremamente grosseira, tem mulher que é sem educação, que faz falta de educação, critica o marido na frente dos outros. Gente, isso é tão feio. Tem mulher que critica o marido na frente dos outros, desmerece o marido na frente dos outros, falta com respeito na frente dos outros, fazendo dele ficar meio bobo na frente dos outros, sabe? Faz ele parecer um banana na frente dos outros. Mulheres, não façam isso com seus esposos. Não importa o problema que vocês dois têm dentro de casa ou a insatisfação que você tem de alguma coisa que vocês dois ainda não dialogaram e resolveram. Não faça perto da família dele ou perto de qualquer pessoa que seja, perto de lugar nenhum. Não faça o seu marido passar por bobo, por banana. Ou mesmo, se o seu marido é um grosseiro, não fale mal do seu marido. Não faça isso. O que acontece dentro do lar de vocês é para ser resolvido entre vocês. E se for para sair do lar de vocês, vai ser o quê? Para vocês buscarem um aconselhamento espiritual para casais, né? Seja na igreja de vocês ou na psicoterapia, seja individual ou seja para casal. Mas não leve a roupa suja para contar para outras pessoas. Não faça isso, tá? Todos nós temos uma história. Nenhuma pessoa... Gente, prestem atenção, guardem isso com vocês. Nenhuma pessoa que é chata e insuportável, ela é chata e insuportável por ser, não. Ela tem uma história de vida que tornou ela chata e insuportável. Não justifica uma pessoa se manter chata e insuportável. Talvez até agora, com os recursos internos que ela desenvolveu, é o que ela consegue ser. Entendeu? É o que ela consegue ser. Por isso que a empatia, ela serve não só no casamento, ela serve em tudo. Quando você estiver diante de uma pessoa que é tóxica, que é chata, insuportável, você não tem obrigação de virar melhor amigo dela, de casar com aquela pessoa, você não tem. Mas entenda, olhar com empatia para uma pessoa que é insuportável, nossa, fulano de tal é insuportável. Ela tem uma história de vida para ser assim. Ela não é assim do nada. Do mesmo jeito que você tem as suas limitações e as suas coisas que também podem não ser nem um pouco aprazíveis para os outros, e você tem isso pela sua história de vida. Não justifica, todos nós podemos melhorar. Mas eu tô dizendo que diante de uma pessoa que para você ela é completamente insuportável, completamente chata, completamente sem noção, ela se tornou assim baseada numa história de vida. Tá? Uma pessoa grosseira, uma pessoa ignorante, uma pessoa que se perde nos vícios, ela tem uma história de vida. Tá vendo? É porque diálogo não é tentar convencer o outro do ponto de vista que você tem. Diálogo é vocês chegarem num ponto onde, mesmo com pontos de vista diferentes, porque vocês se amam, vocês escolhem ceder, vocês escolhem fazer concessões para funcionar. A história de vida do seu esposo e a sua podem ter sido tão diferentes que, se vocês não aprendem a fazer isso, não tem relacionamento que perdure, onde uma pessoa vai sempre se anulando para que a outra pareça certa, aquela que está se anulando vai murchando, e aquela que nunca aprende a flexibilizar e entender que ela vai precisar fazer concessões, ela também não cresce. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não é podada, quando a gente quer que uma árvore frutifique, que os frutos fiquem mais doces, que uma árvore cresça, ela não precisa passar por podas.
Por isso que filho precisa de podas, cônjuge também precisa. Então aquele que vai se anulando, ele vai murchando. Por quê? Porque ele está sempre concedendo, sempre faz concessão, só ele. E o outro sempre se sobrepõe e nunca é podado de nada. Ele não vai crescer. Ele vai sempre realmente acabar no egoísmo e achar que ele tem razão. E o outro vai sempre murchando. Sabe o que acontece? Os dois adoecem emocionalmente. Nenhum nem o outro consegue se desenvolver e consegue se tornar a sua melhor versão nesse formato. E acontece isso demais. Uma pessoa acaba largando pra lá e acaba sempre E olha, daí vocês entendem a quantidade de doenças que existem, tá? De depressão, daí vocês entendem câncer, daí vocês entendem uma série de coisas que também acontecem por um emocional adoecido. A falta de diálogo que acontece hoje em muitos lares, ela pode chegar a fazer com que as pessoas desenvolvam doenças, porque o nosso emocional é gatilho para doenças. Os nossos genes respondem à nossa saúde emocional. Então, falta de diálogo leva a falta de perdão, falta de diálogo leva a pessoa ficar acumulando raiva, a pessoa ficar acumulando insatisfação, e isso sim pode ser um gatilho para doenças autoimunes. Eu falei na live de domingo sobre pessoas que têm sintomas físicos, né? Gastrite, psoríase, alergias, pessoas que desencadeiam doenças autoimunes, e isso tudo tem relação com o nosso emocional. E isso tudo pode ser mudado se você aprende a dialogar. Lídia, não estou pronto para dialogar em casa. Busque um profissional, aprenda a se trabalhar para você se empoderar para dialogar, para você se encorajar para dialogar. O que não vale a pena é você ver que está caminhando para um adoecimento ou ver que você já está doente e você se manter dessa forma. O diálogo pode resolver. Gente, acreditem, aquele relacionamento que parece perdido, ele pode ser transformado por diálogo, ele pode ser transformado por você tomar uma decisão e a resiliência de você transformar a situação de como ela está agora, porque toda ação vai ter uma reação. Se o seu cônjuge hoje reage com você de uma determinada maneira, existem ações que você faz. Se você muda o seu comportamento, o que vai acontecer? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando uma família está muito disfuncional, tá todo mundo dançando fora do ritmo, tá tocando uma música e tá todo mundo dançando outra. Eu falei isso no domingo. Se um sai do ritmo, os outros chamam de volta. Se você não se fortalece, não se blinda, você volta a dançar no ritmo que eles estão. Se você se fortalece, se blinda, e essas pessoas permanecem convivendo com você, e você permanece resiliente, e você não retorna aos comportamentos e vícios emocionais anteriores, o que acontece? A outra pessoa ela é forçada a mudar com você. Como que ela é forçada? Ela não tem outra alternativa. Aos poucos ela vai vendo, vamos supor, ela faz chantagem emocional, não funciona mais. Ela fala alguma coisa com você que antes ela falava, te tirava do sério, agora você se blindou ao ponto de eu não vou deixar isso me tirar do sério. Eu não vou levar adiante quando chegar a caminhar para esse lado onde vai ser prejudicial pra gente. Se você rompe com isso, a outra pessoa ela é forçada a mudar com você. Só que para isso você vai precisar ter resiliência, tá? Mas pessoal, vamos acabar aqui agora a nossa live. A gente já ficou juntos aqui quase 1 hora, tá? Eu espero que tenha dado pra gente refletir um pouco sobre relacionamento, sobre diálogo, sobre fazer tudo sozinho. E olha só, a gente chegou nesse ponto tendo saído do... A Lídia começou a fazer hoje tudo num formato diferente, sozinha e mudando, né? Então olha só, não tenha medo de mudar. Observe o que você está perdendo, o que você está deixando de ter de bom por causa dessa sua inflexibilidade para a mudança. Olhe o que você está perdendo da sua família, do seu relacionamento, na sua vida, pode ser na sua carreira, pelo medo ou pela sua também flexibilidade em pedir ajuda. Então tá, pessoal, vamos encerrar então. Que Deus abençoe vocês. Vou fazer o meu joinha aqui pra vocês tirarem um print aqui do Instagram, tá bom? Pessoal do YouTube também, tira um print aí pra vocês compartilharem. Convidem as pessoas pra vir. A live não fica salva, então as pessoas realmente têm que vir.